Pegue seu lencinho e o bloquinho de anotação. O papo é de emoção e informação. Está começando o Pod no Morro, com Casey Duarte. O nosso convidado especial, você conhece agora, no ar, Pod no Morro. Oi, minha gente! Estamos de volta com o Pod no Morro. Eu sou Casey Duarte e falo com você direto da capital do vinho, na Chapada Diamantina, em Morro do Chapéu. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, segue a gente nas redes sociais e chama teus parentes, teus amigos, porque esse bate-papo de hoje tá muito legal. Você tem que ficar aí até o final para não perder nada. Hoje temos uma presença ilustre aqui, que é da psicóloga Mihara. Seja bem-vinda, Mihara. Oh, Casey, boa noite. Que lindo você falando. Maravilhoso. Boa noite, pessoal. Eu espero que a gente tenha uma conversa aqui bem bacana, bem profunda. E rasa também, né? Não tem problema nenhum. Coisa boa. Mihara, um nome diferente. Eu acredito que esse nome traz algum contexto aí, tem alguma história. Tem. O meu nome foi o meu pai que escolheu. Ele juntou a nota Mi e o Hari, do Hare Krishna. E aí ele acabou tirando o R e aí colocou um H e aí tirou o E também, né? Que e a escrita ainda é diferente. E aí ficou Mihara, Mihara. Depois a gente descobriu que esse nome significa, é japonês, né? E significa anjo do campo. Olha que coisa linda. Anjo do campo. Eu gosto sempre de falar, né? Porque às vezes as pessoas não entendem. Mas eu acho massa esse nome. Acho que combina super comigo. Amo o meu nome. Mihara, você se daria outro nome? Não. Esse é meu nome. Eu amo meu nome. De paixão mesmo. Acredito que foi Deus quem guiou tudo para que, de fato, esse fosse o meu nome. Que coisa boa. Eu também amo meu nome. Meu nome também é diferente. Tem uma história também por trás. E eu amo meu nome. E o significado do seu nome é perfeito, né? Anjo do campo. Sim. Tem tudo a ver com a tua vida, com o teu contexto. Uhum. Tudo a ver com minha vida, com o meu contexto, com minha profissão. Eu acredito também que comigo na vida das pessoas. Eu acredito nisso, boa, né? De que, de fato, a gente atravessa a vida das pessoas, né? As pessoas, elas passam por nossa vida, né? E aí, nesse contexto, eu acredito que eu passe pela vida das pessoas e que, de alguma forma, eu deixo alguma coisa ali. Isso acontece na vida de todo mundo, só que para algumas pessoas isso é consciente e para outras pessoas não. Para mim, isso, eu sou muito consciente disso, de que eu passo na vida das pessoas, depois eu saio, depois eu talvez volte, né? Mas menina, que evolução. A vida está. Eu acho que tem que ter uma evolução muito grande, uma maturidade para ter esse entendimento. A gente vai, né, tendo experiências e a própria vida vai trazendo essa compreensão, né? Coisa boa, viu? E a gente se abre, né? Precisa se abrir para poder compreender, para poder se entender. Isso é importante. Sim. É a chave, né? A virada de chave é isso aí. Uhum. Mihara, a gente vai falar muito sobre relacionamento aqui hoje, né? Sim. E aí eu quero citar aqui, assim, hoje em dia nós temos visto que a maioria dos relacionamentos, eu acho que isso é até estatística, a maioria dos relacionamentos tem se dado através das redes sociais, né? A gente está no mundo da internet, da coisa, então assim, através desses sites de relacionamento, do Tinder, né, Samuca? Do Tinder, o próprio WhatsApp, Instagram. E eu gostaria de saber a sua opinião. Se a gente pode dizer que hoje em dia os relacionamentos estão mais rasos, digamos assim, não tem tanta solidez, porque antigamente a gente conhecia as pessoas através de um parente, amigos em comum, a gente conhecia da escola, estudei minha infância toda com fulano de tal e a gente descobriu o amor ali na época do colegial, ou era filho da amiga da minha vizinha e por aí vai. E parece que os relacionamentos antigos eram mais duradouros. Hoje a coisa está muito, né, solta. E a gente tem visto que tem crescido esse número de relacionamentos que se inicia nas redes sociais e através desse relacionamento virtual, né, assim que se fala. E a gente tem visto que as coisas estão indo também por água abaixo. Hoje em dia, claro que tem relacionamentos que ainda continuam assim, né, que conheceu no passado ou através de alguém. Mas a maioria dos casos é através da rede social. E você concorda com isso? Essa questão dessa coisa tão vaga? Líquido, né? É um amor líquido. Eu acredito que o fato de ter muitas opções, né?
Antes não tinha. Antes você só convivia ali com as pessoas que estavam próximas a você. Às vezes eu converso com os meus amigos e aí eu digo assim, que os seus vizinhos que você convivia. Seus vizinhos eram seus parentes, Era né? família, Estavam ali na mesma rua. É o parente mais perto que a gente tem. Hoje em dia, seu vizinho é aquela pessoa que está lá no story. Na rede né? social. Na rede social. Então, você tem muitos vizinhos. Né? Você conversa com muitas pessoas. A dinâmica da rede social, ela é mais rápida, né? Então, você conversa o tempo todo com muitas pessoas. Você está ali na DM, né? Como as pessoas falam. E aí, você conversa com uma, conversa com outra. Não dá para conhecer direito, né? Não. É muito superficial. Muito superficial. E aí, existe uma sensação hoje de que você está sempre perdendo alguma coisa. Então, hoje eu estou solteira, mas amanhã eu estou namorando. E aí tem uma sensação de que me parece que quando eu tenho um problema aqui nesse relacionamento, aí eu estou perdendo alguma coisa. Eu poderia estar vivendo algo que é muito bom com outra pessoa naquele relacionamento, sabe? Tem uma ideia também que as redes sociais trazem de que isso aqui, as pessoas não veem os problemas, elas não veem os bastidores, elas só veem a foto bonita, né? Verdade. E o story bonito lá, né? Então, as pessoas que estão de fora vendo essa foto, elas dizem, poxa, como o relacionamento dessa pessoa é maravilhoso. Eu queria um relacionamento assim. Mas você não sabe o processo. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Você não sabe o que está acontecendo ali, né? A trama da relação. Até porque a gente mostra na rede social aquilo que a gente quer mostrar, né? É uma vida editada. Né? A gente ouve bastante isso. É uma vida editada. As pessoas postam ali o que elas querem. Você não sabe o que aquela pessoa está sentindo. Você não sabe... você vê, o relacionamento que é bem falado, né? Que é Virgínia e Zé Felipe. Todo mundo achava aquele casal maravilhoso. Mas aí agora os dois estão separados. Me parece que tem rumores de que ela se interessa já por uma outra pessoa. Ele também, né? Provavelmente já está se interessando por outras pessoas. E aí você fica pensando, poxa, e aí aquela relação toda? E aqueles que três mostravam, filhos? né? E aquilo ali que eles era mostravam? aquilo mesmo. Era aquilo mesmo? Quando a pessoa é mais madura, ela consegue assistir aquilo dali e ela percebe. Ela não precisa ser muito inteligente, não. Minimamente, você precisa ter só o mínimo de compreensão da vida. Você vai entender que aquilo ali é uma loucura. Os jovens assistem, né? As meninas mais novas, né? E elas acham que relacionamento é aquilo dali. Idealizam um relacionamento igual aquele. Igual, e não é. Não é aquilo. Quando elas estão num relacionamento real, elas... E aí, você tá vendo como tem... Existem várias coisas, são variáveis diversas com relação a essa questão de um relacionamento raso, né? Porque, por exemplo, uma blogueira, ela não influencia? Com certeza. Influencia. Né? E aí ela tá ali mostrando essa relação, mostrando que é só corpo, mostrando que é só dancinha, mostrando que é só um vídeo. E não é assim, né? A relação, ela é difícil, né? Para você entender como aquela pessoa funciona, para aquela pessoa entender como você funciona, precisa de muita vulnerabilidade. E as pessoas têm muito medo disso, porque a vulnerabilidade, ela vai tocar em você como ser humano. Então, aquela pessoa, ela vai ver como são os seus defeitos. As suas fragilidades, suas né? fragilidades, suas potencialidades. Então, é muito... E é difícil, né? Porque você fica nu. Então, ficar nu diante de alguém é algo muito profundo mesmo, que precisa de muita coragem. Você acredita, Casey? Eu vejo que a gente costuma dizer que essa geração é muito imediatista. Sim. Então, essa coisa da internet, é o que você falou aí, é tudo muito rápido. Sim. E aí, relacionamento, seja ele marido e mulher, ou com quem quer que seja, né? O relacionamento, ele para ser sólido, ele precisa também ter uma base sólida. Sim. Mas uma pergunta que não quer calar. Você está se relacionando atualmente? Não, eu tô solteira. Tá solteira? Pra alegria de muita gente. E o seu último relacionamento? Conta pra gente. Foi assim, através de rede social também? Porque você é jovem, você é da era da internet. Foi através da rede social? Foi através do Tinder? Não foi através do Tinder. Eu tive um relacionamento
conheci uma pessoa quando eu estava na faculdade. E aí, essa relação... Não foi através de rede social? Não foi através de rede social. Essa pessoa me viu um dia, falou comigo, eu disse, meu Deus, quem é essa pessoa que está falando comigo? Olha só! Mas essa pessoa depois se aproximou, né? Fisicamente, né? Não foi nada virtual. Não foi. Já vivenciei, né? Esses interesses que foram virtuais, a pessoa se aproximava e tal. Inclusive, assim, de interesses, até com relação a casamento mesmo. Mas não levei adiante. E depois acabei dizendo, eu não quero assim, não. Eu prefiro que a pessoa venha. Que seja uma coisa presencial. Olho no olho. Sim. Mas eu acho que a gente precisa estar aberto, né? A gente precisa estar aberto para aquilo que a vida vai te oferecer. Então, se você acaba aprendendo a perceber os sinais, né? Daquela pessoa que vai se aproximar de você, como é que Por isso a necessidade desse físico, né? Sim. Que a rede social não nos permite isso. Até com a rede social, né? Uma pessoa se aproxima de você, então vamos ver. Normalmente, a mulher que ela não tem tanta maturidade, ela quer fazer o quê? Ela quer já ir lá, né? Mas não, se acalme. Né? Então, nessa relação, né? Eu me aproximei dessa pessoa, foi tudo fisicamente mesmo, não foi nada essa relação. Né? Não foi a última, essa foi a última que você teve. Isso. Agora me diga uma coisa, peraí que a gente fala disso mais um pouco. E a sua infância, como foi? Sua vivência na sua casa, sua vivência com seus familiares, existiam esse tipo de relação, essa relação de internet, né? Essa relação, como a gente fala, de antigamente, que era uma coisa mais presencial, era aquela coisa, né, que alguém indicou, alguém né, falou. Não. Conta um pouquinho das suas experiências na sua infância. Pronto. Eu vivi na casa dos meus pais, né, até 5 anos. Então, a relação dos meus pais foi uma relação difícil, né? Bastante desafiadora. Meus pais, eles não tinham habilidades emocionais para lidar um com o outro. E eu estava no meio disso, né? Então, para mim também foi muito difícil. Aí eu já dou uma dica aqui, você me permite, querida? Dar uma com certeza, dica fica à vontade. Quando você for procurar uma pessoa para estar com você, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, procure uma pessoa que esteja resolvida emocionalmente, porque um fruto dessa relação, e se você não estiver bem emocionalmente, isso vai repercutir na vida dessa criança, né? Eu sou uma pessoa adulta, mas que eu vivenciei uma repercussão inteira de pais que não estavam bem emocionalmente. Isso é tão importante, Miara, que você está falando, porque eu acredito que o nosso público, com certeza, vão ter pessoas que vão se identificar. Porque hoje em dia são situações que estão corriqueiras, infelizmente. Né? Não sei se por conta da cultura, né? O tipo do povo, digamos assim, né? As pessoas de antigamente, a forma de pensar. E eu não sei por que relacionamentos tóxicos, né? Duravam tanto e duram até hoje. Então é interessante você falar da sua vivência, do que você vivenciou dentro da sua casa e que não é uma coisa fora do comum, não. Pelo contrário, ou infelizmente, isso é muito comum. Sim, exatamente. E aí, depois disso, né, de ter vivenciado esse período todo até os meus 5 anos com os meus pais se separaram e eu fui morar na casa dos meus avós maternos. E lá também foi desafiador, né? Porque lá as pessoas tinham suas questões. Então, como era casa de vô e vó, então lá eu encontrei com os meus primos, né? E aí lá eles tinham as dificuldades deles também, porque eles também vinham de uma realidade difícil, né? De pais que tinham vivenciado relacionamentos também difíceis e de pais também que não tinham emoções reguladas, nem que entendiam sobre emoções. E aí, eu, pequenininha lá, né, fui lidar com tudo isso. E aí, a grande questão disso, porque tem criança que ela não compreende muito como as coisas funcionam, né? Principalmente na cidade, né? Na cidade, 5 anos, 6 anos, é muito pequenininho. Mas é engraçado de que comigo era diferente. Então, eu sei que tem muitas crianças assim, talvez muitas pessoas estejam me assistindo e dizem, poxa, eu também vivenciei isso, eu era uma criança que eu entendi o que estava acontecendo comigo. Mas aí eu não sabia narrar, né? Eu não sabia trazer, né? Colocar ali com palavras o que estava acontecendo comigo. Mas eu entendia quando as coisas estavam saindo
daquilo que deveria ser, né? Então, o que a gente chama de normal, né? Quando tá saindo da normalidade ali. Tá uma coisa você só, então, percebia, muito perceptiva, desde pequenininha. perceptiva, desde quando eu era pequena, mulher, você acredita? E aí, se eu via uma tia, assim, me tratando de um jeito mais, sabe? Eu conseguia entender, eu pegava. E aí, às vezes, eu era mais, né? Eu era mais incisiva e era reconhecida, assim, como uma pessoa mais bruta e tal, né? Porque... Agora, imagine você, né? Eu era uma criança de 5 anos, tinha saído da casa dos meus pais e fui lidar com toda essa realidade que era diferente. Aí, eu tô falando isso pra você e eu estudei a minha vida pra poder estar te falando isso, né? Aí, eu saí dali, convivi com essas pessoas, tive que lidar com um monte de gente que era diferente, né? Essas pessoas nem sempre aceitavam o jeito. Você sabe que quem é filho de pais solteiros, a criança acaba ficando meio solta. Todo mundo quer mandar um pouquinho, exatamente, né? Isso é verdade. Todo mundo quer dar ordem um pouquinho nela. Isso é tão ruim, né? Pra construção. Isso é péssimo. Quando a mãe, ela é um pouco mais de briga, assim, sabe? Aí ela vai lá e diz assim, ó, não mexa com meu filho, não. Mas minha mãe não tinha essa percepção que eu tinha, né? E aí, pra poder eu ir lidando. E também não culpo minha mãe por conta disso. Claro. Porque ela tem a própria história, ela tem as próprias percepções dela e tal. Mas a gente vai percebendo como essas coisas que eles vão nos construindo, né? Então, o que eu ouvia, por exemplo, sobre relacionamentos na minha casa, né? Eu sempre, na cozinha da minha casa, na casa da minha avó, né? Eu sempre ouvi sobre relacionamentos, né? E aquilo dali marcou a minha vida. Às vezes, você tá conversando na frente de uma criança, você tá falando assim, não, ela não tá ouvindo nada, não. Mas ela está e eu ouvi. Né? Então, aquilo eu ia me montando através daquilo dali, eu ia me estruturando. Dentro daquele né? contexto que você vivia. Dentro daquele contexto, mulher. Você acredita que eu conseguia... Não, é como eu tô te falando, né? Eu não conseguia falar o que estava acontecendo, mas eu sentia. A pessoa me tratava de uma forma estranha, eu entendia. Eu conseguia perceber muito quando as pessoas falavam sobre relacionamento, né? Seus relacionamentos, né? Com seus esposos, com suas esposas, os primos quando falavam. Então, eu sempre fui muito atenta a essa questão de relacionamento. Sempre me chamou muita atenção. Essa eu acredito que é uma curiosidade sobre mim. Interessante, né? E assim, as pessoas não percebem, é muito importante isso que você está falando, porque assim, vamos usar essa expressão, né? Para que fique diferentes pontos. Naquele tempo, não se tinha tanto acesso como se tem hoje, eu acredito assim. Você falou de sua mãe. Realmente, eu acho que não teve ninguém, não tinha nenhum vídeo na internet, não tinha nenhum profissional, nem nenhuma amiga com mais, né, vamos dizer assim, com aquele sentimento e a percepção mais aguçada que dissesse assim, olha, tá errado. Esse comportamento que estão tendo com tua filha não é legal, olha, desse jeito tá errado. Então, assim, hoje a gente tem acesso, hoje tem você aqui no Pode no Morro falando abertamente sobre isso, trazendo a sua vida, mas eu acredito que fala muito com outras famílias. Porque a gente vê muito, isso que você falou aí, é interessante porque pra gente é uma coisa normal. É o que você disse, realmente, filho de mãe solteira, todo mundo quer mandar um pouquinho, então assim, todo tio, toda tia acha que manda, aí um quer educar de um jeito, outro quer educar do outro, quer corrigir de um jeito, quer corrigir de outro. Então assim, para as mães que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, tem que ter pulso firme e saber o que é que você vai oferecer ao seu filho, o que é que você vai estar construindo ali. Sim. Eu vejo que você parece que usou da sua vida, né? Como você falou, você estudou para estar falando sobre isso hoje. Então, hoje, né, a profissional que você é, você fala com muita clareza, com propriedade, com conhecimento de causa e com certeza deve ajudar muita gente. Então, será que foi isso que te levou à faculdade? Olha, eu vou fazer faculdade aqui porque eu quero me conhecer mais, eu quero entender toda essa vivência que eu tive na minha infância, dentro da minha casa, com minha família, com meus pais, com meus tios. Posso dizer que foi isso? Porque você fala com brilho no olho. Que bom que eu falo com brilho no olho. Eu acredito que as coisas na nossa vida, tudo na nossa vida vai nos montando, né? Toda a minha experiência, ela me torna quem eu sou. Então, se algo é tirado dali, então ali não é você. Poxa, eu deveria não ter vivido isso. Não é você. Não é você, só é o que você é porque você viveu o que você viveu. Se você não viver isso que você viveu, você não é quem você é. E você não tem a compreensão que você tem. É verdade. Entende? Então, claro que toda a minha existência, né, toda a minha vida, todos os meus relacionamentos, eles me trouxeram para onde eu estou agora. Onde você está hoje. Exatamente. Então, todo esse processo, né,
com os meus pais, com a minha família materna, como aquelas tias, né, e os tios, os primos se relacionavam entre si, como eles se relacionavam comigo. E compartilhavam as suas vivências. Como eles compartilhavam suas vivências com seus parceiros e parceiras. A minha percepção sobre isso, tudo isso foi me tornando essa pessoa que sou. Então, assim, devido a tudo que você falou até agora, eu posso concluir que essas vivências que você teve na sua infância, na sua família, esses relacionamentos não são referências para você. Mas acredito que quando você entrou na faculdade, você vivenciou tipos diferentes de relacionamentos, certo? É bacana você estar perguntando isso, porque eu tive toda essa base, né? Essa base que eu digo assim, meu Deus do céu, é sério, meu pai eterno. Do que eu não quero pra mim. Do que eu não quero. E é engraçado, você vai repetindo, né? Você vai achando pessoas pra você e que são assim, que não tem muito pra te oferecer, sabe? Por quê? Porque você viu essas referências em casa. E é inconsciente, é que você atrai esse mesmo tipo de gente, esse tipo de relação? É inconsciente no sentido de que você não tem consciência do seu padrão, né? Não é uma coisa assim de outro mundo, não. Você apenas não tem consciência do seu padrão familiar e do seu próprio padrão. Porque provavelmente, quando a gente vai procurar, né, a gente vai ver que as relações são muito parecidas. Você vai procurar na família daquela pessoa, né? Uhum. Você vai ver que provavelmente a avó daquela pessoa agia daquela forma. Por isso que se repete. A bisavó, são situações... Você chega e se assusta, Casey. Você diz, meu Deus do céu, é sério? As mulheres daquela família, né? Eu costumo, quando estou conversando com as pessoas, eu falo, as mulheres daquela família, elas tinham aquele padrão de comportamento. E às vezes não, de escolhas de parceiros também é muito semelhante. E a gente não precisa também, quando a pessoa ela faz uma escolha, né, homoafetiva, isso também acontece com essas pessoas, né, porque é a questão de comportamento ali mesmo, é o que é familiar para ela. E aí você perguntou, né, como é que foi isso, como os relacionamentos que você via, né, na faculdade. Eu via, e como foi isso quando eu saí de casa. Essa minha saída foi muito bacana, né, porque quando eu cheguei lá, eu estudei num contexto que foi religioso, eu estudei na Faculdade Adventista da Bahia, falo isso com muito orgulho de ter ido para lá, porque foi uma oração minha e Deus preparou para poder eu ir para lá. E aí, quando eu cheguei lá, gente, que eu vi os relacionamentos lá, eu falei, gente, é possível? É sério que tem como você conversar com o homem e ele... você consegue ali, na dinâmica de uma casa, você consegue, no primeiro dia assim que eu cheguei lá, eu consegui ver isso, você acredita? Eu falei, poxa, a gente é diferente, sério? E ele não fica te cobrando nada, não? Várias descobertas. Você não tem que ficar o tempo todo em casa pra poder estar fazendo isso, pra estar fazendo comida, porque minha mãe falava isso, né? Minha mãe falava que ter um homem, porque ela conviveu com o meu avô, né? E depois que minha avó faleceu, quem ficou tomando conta do meu avô? E até hoje, né, que meu avô, graças a Deus, é vivo. Mas ela tem essa ideia, né, de que tomar conta de um homem, tomar conta de um homem é estar ali pra ele e tal. Aquela ideia bem das nossas avós, que era uma realidade diferente, entende, Casey? Eu também não julgo, Casey, a mulher que quer ali, tá cuidando, um homem que está fora de casa, provendo, mas quando isso é uma escolha. Quando isso é uma não escolha. Quando você entende que isso é um padrão de relacionamento. E é uma coisa assim, muito consciente daquele casal, sabe? Eu não critico uma mulher que escolhe ficar em casa, tomando conta dos filhos, eu acho bacana. Se a mulher também não quiser isso, ótimo. Como é que tá funcionando pra você no seu relacionamento? Porque é aquela relação, entende? Hoje na internet, a gente percebe que tem... as pessoas falam muito o que deve ser feito, trazem uma receita de bolo. Só que quando a gente tá na nossa profissão e a gente tá ali fazendo uma escuta daquela pessoa, né? Que aquela pessoa tá ali num tratamento, você percebe que não é assim. Não é aquela receitinha de bolo. Dá muito certo pra muita gente, né? Porque eles fazem ali, eles atendem a massa, mais ou menos, às vezes fazem um curso e tal. Também não sou contra curso, mas eu acho que tu tá entendendo, o pessoal aqui também, né? Que tá nos ouvindo. Mas não tem como, né? Você achar que aquilo dali que tá sendo dito é o que é pra sua vida, às vezes não é, poxa. Porque
Às Cada vezes indivíduo não é é, único. entende? Mas essa experiência de ter saído da minha casa, do meu contexto, e ter ido para um lugar diferente, para poder ver relacionamentos diferentes, eu digo, obrigado, Jesus. Obrigado, A Senhor. esperança nasceu em mim. A esperança nasceu em mim, porque eu disse, meu Deus, tem possibilidades diferentes aqui. Interessante é que você já olhava para essa vivência sua e sabia que esse tipo de relacionamento é o que você não queria. Como seria outros relacionamentos, você não sabia porque você não conhecia, você vivia só naquele núcleo ali. Quando você saiu para a faculdade, que você conheceu pessoas diferentes, de realidades diferentes, com histórias diferentes, foi quando você percebeu que, tipo, tudo pode ser diferente. Tudo pode não ser existe esse diferente. padrão. Família tem que ser, sim, como era o contexto familiar na sua casa, como você aprendeu na sua infância. Não, lá as pessoas estudam, né? Lá quando as pessoas vão para é uma zona rural de Cachoeira, Cachoeira de São Félix, que é aqui na Bahia também. E aí as pessoas, todo mundo estuda em casa, então o homem, ele precisa ajudar a esposa, precisa sair, precisa trabalhar, ela também precisa sair, precisa trabalhar. Então, A mentalidade é outra. a mentalidade, a realidade é outra. Então, eu sempre falava com uma amiga minha, que depois que eu saí de lá, eu fui morar num lugar chamado Conceição da Feira, que é até perto de Feira de Santana. Aí, eu tô falando de Feira de Santana porque você é de lá, né? Aí, eu dizia assim pra ela, porque ela tinha 2 filhos, eu dizia assim, mulher, deixa eu te dizer uma coisa, todas as pessoas deveriam morar só antes de casar, porque você compreende a vida de uma forma diferente. Se você não lavar os pratos, os pratos não se lavam sozinhos. Então, esse homem, né? Porque normalmente é com homem, né? Se o homem ele tá ali, cuidado pela mãe e tal. E às vezes a menina também, isso tá acontecendo bastante com meninas, né? Então, se eles não têm essa noção, né? De que eles têm que ir ali e fazer determinada coisa, que elas não se fazem sozinhas, para poder uma pessoa dessa sair, para poder ir para um relacionamento, para um casamento, por exemplo, ela vai bater muita cabeça. Vai ser difícil. Vai né? ser difícil. Entende? Então, pra mim foi bom, porque eu saí, entendi como era que a coisa funcionava, entendi que tinham outras realidades. Adquirir sua própria experiência. Adquiri minha própria experiência. Foi, assim, maravilhoso ter saído de casa. É difícil quando um jovem sai de casa, né? Não é fácil. É porque rompe um ciclo. Rompe, né? Você tá Todo ali um longe da ciclo sua rompido, família, né? causa um Fazendo pouquinho de dor, novas medo. amizades, sim. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E eu consegui ter acesso a outra realidade diferente daquela que eu vivia. Na sua infância. Sim. Me diga uma coisa, na fase adolescente, como foi a sua fase de adolescente? Você tinha muitas amigas? Suas amigas se relacionavam com outras pessoas? Vamos sair um pouquinho de dentro de casa, né? Você já contou sua experiência dentro da sua casa, dentro da sua família. Sim. Você já vivenciou essa experiência aí na faculdade, mas assim naquela parte de adolescente, que ainda vivia, né, na mesma cidade, que nasceu e se criou. Sim. O ambiente que você estava inserida, como eram os relacionamentos? O que é que você via? Pronto. Eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos, né? Eu acredito que atualmente eu sou uma pessoa que se abre mais para amizades novas. Mas na minha adolescência eu não era uma pessoa de muitos amigos. Então eu fui criada no contexto religioso, né? Então eu fui uma pessoa criada na igreja, com princípios cristãos, né? Agradeço muito a minha mãe, porque mãe solteira. A gente vê as realidades como são, né? De filhos que são criados com mães solteiras. Então, eu acredito que uma das estratégias que minha mãe usou foi: minha filha precisa caminhar com Deus, por exemplo. Então, eu estive sempre ali, né? Caminhava com as pessoas da igreja, tinha uma amiga, né? Tenho até hoje essa amiga minha. Beijo, minha amiga Dai. Te amo. Então, caminhei com essas pessoas. Eram poucas pessoas, mas eram pessoas que foram da minha confiança, sabe? Nunca gostei de ter, assim, turmas. Eu não era uma pessoa de turma. Tinha os amigos ali da igreja. Os amigos da igreja e essa amiga. Se você me perguntar, assim, pra pessoas hoje, como é que é, sabe? Não é bacana você ter poucos amigos. É bacana que você conviva com muitas pessoas, mas que você tenha certa maturidade para poder você escolher ali, para poder entender. Esse amigo aqui é para quê?
né? Esse amigo aqui é para quê? É para poder ir para algum lugar, então tem essa compreensão. Eu não tinha, entendeu? Eu sempre tive uma compreensão de que eu tinha aquelas amizades que eram de confiança, não me abria tanto para outras experiências, assim, com outras pessoas, né? As pessoas que me viam aqui em Morro do Chapéu, elas até vão saber, né? Porque é muito caricato mesmo, porque eu andava com essas... tinha uma prima também que eu andava, né? Quando a gente era mais nova, mas depois a gente foram em caminhos diferentes, mas sempre andava nós três. E aí, depois eu comecei a andar mais, né? Com essa prima minha, que é uma amigona, assim, uma irmã que Deus colocou na minha vida. E aí... foi bem esse contexto mesmo. E nesse contexto religioso, se você for trazer pra gente hoje, o olhar que você tinha naquela época dos relacionamentos naquele ambiente. A gente falou do ambiente de casa, a gente falou do ambiente da faculdade, vamos falar desse ambiente, né? Onde existem pessoas, famílias, mulheres, homens, então tem ali uma história. Poxa, Casey, olhando aqui, é polêmica essa pergunta, né? Pra mim, porque eu sou uma pessoa que talvez eu tenha uma visão mais crítica das coisas, né? Então, se você me perguntar assim, Mihara, se fosse pra você escolher na igreja, dizer assim, poxa, esse relacionamento aqui é um relacionamento que seria bacana como referência. Ok, não tinha, não. Você acredita? Aí talvez isso seja assim, bem... poxa, ela tá falando isso, mas não tinha, poxa, eu não via. Pra poder dizer assim, poxa, essa relação aqui é uma relação de referência, bacana, né? Também talvez eu não tenha conhecido, né? É uma relação que eu olhasse, que eu visse que era uma coisa leve, que era bacana pra estar, não. Mas eu não via. A questão é, não tem como mentir aqui, né? Eu não via esse relacionamento, não tem como eu olhar e dizer que tinha, porque não tinha. Na minha visão, não tinha. Por conta disso mesmo, né, Keis? Eu também não culpo essas pessoas, porque a maioria de nós não tinha acesso a esse conhecimento que a gente está trazendo para cá agora. E principalmente quando a gente fala de religião. De religião. Olha, Keis, isso a também é uma anular. coisa que eu preciso falar aqui. Preciso falar sobre isso. No contexto religioso, as pessoas, elas às vezes casam para se relacionar sexualmente, né? Então, essa é uma ideia bem... talvez polêmica, mas que a gente precisa falar sobre isso, sabe? Porque as coisas, elas ficam muito ali, né? Fechadas dentro de 4 paredes, a depender Os jovens são muito privados. Muito privados de informação real, que a gente pode falar sobre isso. Às vezes, as pessoas adultas, elas acham que aquilo dali vai incentivar o jovem a se relacionar sexualmente, por exemplo. Não sabendo eles, né, principalmente, isso eu falo há 10 anos atrás, né, de que essas polêmicas todas aconteciam dentro do contexto religioso. Agora, eu não sei muito bem como é que está funcionando lá, né, mas a gente sabe que hoje em dia a coisa mudou muito, exatamente por conta disso, né, essa vinda, né, das redes sociais, essa relação que você tem com essa tela e com as pessoas que você tem acesso ali. Então, isso é muito bom, né? Você tá ali com muitas pessoas, muitas opções. Às vezes, hoje, é porque também eu não tenho muito acesso a como está lá dentro agora. Mas o foco aqui é a gente entender o seguinte: a gente precisa falar sobre isso. Porque, às vezes, essas relações, elas ficam já quebradas, né, rompida já do início. Porque, minha filha, como é que você vai casar com essa ideia de que eu não conheço? Ela não entende nem da própria sexualidade, né? Quando eu me refiro à sexualidade, eu quero falar do limite mesmo do nosso corpo, de como é que eu funciono, né? Como é que as minhas partes íntimas funcionam. Tem mulher que não sabe, tem mulher que nunca se viu, sabe? Tem mulher que nunca pegou o espelho, de fato, para poder se ver, né? É bem assustador ouvir isso que você está falando, mas é a verdade, né? É a verdade. A gente pensar que a gente está vivendo no século que a gente está, na Exatamente. era da internet, da informação, Sim. e ter pessoas que vivem ainda dessa forma. Sim. Né? Privado de informação,
quer dizer, da informação que deveria ser correta, a informação que deveria acontecer para poder conduzir essa pessoa, mas aí, em contrapartida, tem essa informação que a internet traz. Sim. Que é a informação deturpada do que é realmente relacionamento, do que é ser você, se conhecer, do que realmente é o sentido do casamento. E por isso, muitos relacionamentos já começa errado, já começa quebrado, né? Exatamente. E dentro do contexto religioso, isso acontece bastante. Porque não tem conhecimento das próprias emoções, não tem conhecimento da própria sexualidade. Eu vou repetir, né? Que quando eu falo de sexualidade, eu tô falando de conhecimento do próprio corpo, né? De entender como eu funciono, de entender que, de fato, eu não sou uma pessoa assexuada. Porque, às vezes, os jovens, eles ficam pensando assim, eu não posso sentir isso. Meu filho, mas você é uma pessoa criada por Deus e você é uma pessoa sexuada, você é uma pessoa, né? Não tem como você não sentir. E tem gente que não sabe lidar com os sentimentos e sensações. Exatamente. E realmente isso precisa ser falado, Precisa. tem que quebrar esse tabu, porque eu acho assim, se você cita isso aqui, né, que eu digo aqui, né, aqui não pode não. Quando a gente cita isso em algum ambiente, parece que você está falando pornografia, que você está sendo desrespeitoso, e na realidade está privando aquele indivíduo realmente desse conhecimento, desse entendimento, para ter uma vida saudável, digamos assim. Saudável que eu falo emocionalmente saudável. E é engraçado porque essas pessoas, elas acabam tendo acesso à sexualidade de uma forma deturpada também. Exatamente. Né? Porque aí, se é proibido, tudo que é proibido, Casey, é mais gostoso, né? Tudo que é inacessível... Desperta, né? Desperta! Eu quero saber o que é isso. Eu quero experimentar. Né? Porque isso não é falado. A fala é muito importante. Quando eu coloco para fora, eu elaboro o que está aqui dentro, né? Então, ter pais que falam sobre sexualidade comigo, né? É muito bacana, né? Por ter liberdade de que, eu tive isso, eu senti isso, eu tava com meu namorado, eu tava com minha namorada e eu me senti dessa forma. Então, o pai que é cristão, ele acha que essa é como se Deus tivesse feito o ser humano inteiro e aí chegou na parte íntima, foi Satanás que fez. Mas não. Parece que o entendimento é esse. O entendimento é esse, mas não. Então, eu tô tocando nesse assunto, por quê? Porque aí depois, as pessoas, elas, por exemplo, homens, vão pro casamento e aí eles vão viciados em pornografia. Por exemplo, porque essa iniciação sexual masculina, ela se inicia assim também, né? De que, esse homem, ele precisa ser exposto a uma imagem de uma mulher nua, para poder ele não virar gay, que é assim que as pessoas falam, né? Para poder ele não começar a se interessar por homens, por exemplo. Parece que é uma coisa tão cultural, né? E aí, as pessoas que estão inseridas no meio religioso, que subentende-se que teria que ter mais clareza nessas coisas, vai na mesma questão cultural. O homem, o macho... né? É isso que você falou. Gente, é muito interessante. Eu acho que isso aí seria um papo para um outro momento. Sim. Porque a gente tinha que abranger vários... Sim. Né? E assim, quando você fala do pai e da mãe ter essa liberdade de ensinar, de orientar, né? Eu sei que às vezes não é fácil para alguns pais, principalmente pai, né? Para a mãe é mais fácil essa relação, essa conversação. Mas até quando você diz assim, no meio religioso, teria que ter alguém ali para falar sobre isso, com os adolescentes principalmente, né? Porque assim, é muito mais fácil eu falar para vários jovens do que eu falar diretamente para minha filha, que não é o meu caso especificamente, né? Eu sou muito aberta com minhas filhas, converso muito. E aí a gente imagina o quê? Essas pessoas, seja na igreja ou até na própria escola, era para ter um líder, alguém que está ali, né, como é que eu posso dizer? Um professor, um mentor, para aconselhar, para conversar, para orientar, porque às vezes o pai e a mãe não sabem fazer isso, mas como você falou no início aí, quando sua mãe, como uma mãe solteira, né, se viu ali com você pequena, ela entendeu o quê? Não, ela tem que estar próxima de Deus, porque a gente entende que o que está próximo de Deus é o que é certo. Né? Deus é quem vai dar um prumo para a vida da gente, Deus é quem vai dar um direcionamento, as coisas de Deus é que vai colocar a gente no caminho certo. Então, dentro desse contexto religioso, tem que se falar de tudo que vai servir para a vida, preparar o homem realmente para a vida. E aí onde a gente volta para essa questão do relacionamento e vê que nesse meio também
também, né? Você traz a história da sua família e tal. No meio religioso também existem essas mesmas coisas, esses mesmos tipos de relacionamento. Por quê? Porque são pessoas despreparadas para a vida, pessoas que não se conhecem realmente e que vão se relacionar. Aí você falando do seu último relacionamento, você conheceu na faculdade. Então não foi na igreja, não foi ninguém que minha família me apresentou, não era um amigo em comum, conheci ali na faculdade. Onde você já teve aquela visão de relacionamentos diferentes, onde você viu, é possível né, vivenciar um relacionamento saudável. E aí é onde você se abriu para realmente aceitar alguém na sua vida. Sim, me abri, mas eu não tinha consciência ainda. Eu não tinha a visão de tudo isso aqui que eu tô te falando, por exemplo. Então, eu estava ali verde. Eu não estava madura ainda. Então, a gente costuma escolher pessoas para nossa vida, é o que eu falei lá atrás, né? A gente costuma escolher pessoas para nossa vida de acordo com aquilo que eu tenho como referência. O padrão que você de amor, viveu. Né? Então, foi uma escolha que eu fiz baseada em diversas coisas, assim. Às vezes, tinha uma coisa que minha mãe falava, é interessante falar até para esse contexto religioso também, pra gente ter cuidado. Ela falava assim, Mihara, escolha o piorzinho de dentro da igreja, mas escolha alguém de dentro da igreja. E assim, isso não funciona. Porque o entendimento que tinha que é, se é da igreja, então vai ser bom. Mas não é. Não é. É complicado isso, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque, percebe? A fala, ela constrói você. Aquilo que seus pais falam a você, constroem você, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. O que é que está regindo aqui esse comportamento? Mas a gente só entende isso quando a gente passa a tomar consciência do que está acontecendo. E eu tive esse relacionamento, né? E tal, foi um relacionamento que também terminou de uma forma difícil, né? Mas... Então, teve uma frustração aí. Teve uma frustração. Eu me relacionei com essa pessoa durante quase 3 anos. E aí, no fim lógico, né? Terminou. Mas aí a gente terminou porque eu descobri uma traição. E é engraçado, Keise, que eu achava que eu nunca ia conseguir falar sobre isso, viu? Mas hoje, como já foi um assunto que foi muito falado, né? Muito compreendido também e muito elaborado, né? Aí hoje eu consigo falar com calma, com tranquilidade, né? Sem doer, porque isso aqui é o bacana, né? Eu passei por esse processo, né? Conheci essa pessoa, depois houve o término case, eu sofri, minha filha. E dentro, vamos voltar aqui um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo entender. O que eu estou entendendo, você teve um padrão de relacionamento na sua infância, seguiu na adolescência, no contexto religioso ali. Quando você chegou na faculdade, você conheceu um outro tipo de relacionamento, né? Porque eram uns relacionamentos diferentes. Sim, então, de outras pessoas, de outras pessoas, caso, isso, né? isso. De outras pessoas. Porque tudo que você traz de referência são de outras pessoas, né? Sim. Tanto na família, quanto na igreja, agora na faculdade. Essas outras pessoas foram muito diferentes daquilo que eu já tinha visto dentro da minha casa e dentro da igreja, por exemplo. Estou entendendo. Isso. Então aí, na sua cabeça, você já dizia assim, já sabia diferenciar e saber escolher, digamos assim. Então, assim, eu acredito que quando você começou a se envolver com essa pessoa, você já sabia o que você queria para sua vida. Oh, Jesus, vem cá. Eu não sabia, não. Não, mas sabia que não queria uma coisa igual que você viu a vida toda. Sabia que eu não queria. Não queria mas igual. Eu não tinha essa clareza, eu não tinha. Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu acho que assim, tem pessoas que podem estar assistindo a gente que se culpa ou se cobra de entrar numa relação também cheia de esperança, expectativa e tá dando errado. Mas dá errado. E tá tudo bem. Sim, mas eu não tinha essa consciência. Não tinha nada, mulher. Eu tinha iniciado ali, né? Eu tava no 3º período quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa. No 3º período no de psicologia. 3º período, exatamente. Essa pessoa já vinha de um relacionamento. Eu acabei sabendo como tinha sido o contexto dele nesse relacionamento. Já né? trouxe as bagagens dele. Trouxe a bagagem, inclusive com relação à traição também, né? Ele se separou da pessoa que ele era casado, inclusive, né? Se separou porque ele tinha traído essa pessoa. Né? Aí a gente acha o que, às vezes? Não.
talvez essa pessoa comigo vai agir diferente. E eu falava, rapaz, você não faça isso comigo, porque se você fizer isso comigo, vai ser complicado, não vai dar certo, né? Mas eu não falava assim, não. Eu tô falando assim, rindo agora, mas eu era mais enfática. Eu tô falando só pra ficar mais lúdico mesmo, né? Mas eu era mais enfática. Eu sempre deixei muito claro, olha, não faça isso comigo, porque se você fizer, não vai dar muito certo pra gente. Isso não é uma coisa que eu quero. Então, eu não tinha clareza desse valor, né? De como é importante a fidelidade no relacionamento. Eu não sabia chamar de valor. Mas hoje em dia eu consigo dizer que esse é um valor pra mim, né? De que eu... E que você não abre mão. Não abro mão de uma pessoa que esteja comigo e esteja ali só comigo. Então, assim, às vezes, ou na maioria das vezes, é um traço comportamental, não é o relacionamento. Ele saiu de um relacionamento por causa de um problema como esse, aí começou um novo relacionamento com uma outra pessoa, com um contexto diferente, com tudo diferente, e ele agiu da mesma forma. Agiu da mesma forma. E é engraçado, Keise, que Deus me deu a oportunidade, né, de entender o que aconteceu. Talvez nem ele entenda, né, o que aconteceu com ele, como a dinâmica dele funcionava, mas quando você se abre para entender que você faz terapia, né, que no período eu já estava fazendo terapia, porque essa pessoa ela vinha dando sinais, né? Sinais muito estranhos, assim, e aí eu tentava entender e tal. E que muitas vezes a gente fecha os olhos, que né? a gente fecha Quando a gente os tá num olhos, relacionamento assim, a gente não quer aceitar. É porque não dá conta, né? A gente não dá conta de ver o que é realidade, não dá conta de ouvir a verdade, sabe? De ver a verdade também. E aí, eu tentava, né, entender o que estava acontecendo ali naquele meu contexto inicial, mas aí depois você também vai compreendendo, né, depois que você se abre, depois do término, eu fui entendendo o motivo, né, eu fui entendendo que tinha questões de autoestima, né, tinham anseios daquela pessoa, por exemplo, com relação à profissão, né, ele tinha anseios, tinham coisas em mim que ele não daria conta, tinha coisas que eu também não daria conta nele. Aí, hoje em dia, quando eu converso com as pessoas, eu falo assim, graças a Deus que não deu certo. Deus me livrou daquilo dali, né? E eu aceitei. Eu não fui aquela pessoa que dizia assim, não, eu pago o preço para poder ficar na vida dessa pessoa. Eu não quero pagar preço nenhum, não. Eu quero ficar aqui, né? Como eu sou cristã, eu acredito que Deus se revelou de alguma maneira ali, né? Essa forma que eu acredito, eu também respeito quem não percebe dessa forma, mas que bom que Deus me deu aquela oportunidade e eu saí. E você viveu todo o processo, né, desse término. Vivi. Passou pela dor, pela perda. Neguei também, né? Porque são as fases do luto. É importante saber e conseguir elaborar isso dentro de si. Porque você fala hoje, eu entendo, como você disse, né? Que você hoje fala, no passado não conseguia falar. Mas pra mim que tô aqui te ouvindo, você fala assim numa tranquilidade, numa paz, assim, mostrando pra mim e pra quem tá nos acompanhando que é possível sim. É possível você sair de um relacionamento tóxico, é possível você passar por aquele momento de dor, de sofrimento e dar a volta por cima, e se encontrar, e se conhecer. Sim. Você fala com a propriedade, claro, que viveu, Sim. e mostra pra gente assim, uma esperança no fim do túnel, relação não é tudo na vida do ser humano. Sim. Uma relação afetiva. Tu tá falando isso é bacana, sabe por quê? Porque normalmente a gente coloca... A depender da situação, a gente coloca uma pessoa lá no pedestal e aí a gente vai viver nossa vida, né, pra essa pessoa, né? E isso acontece bastante, sabe? Isso não deixa de... Porque a minha vida era trabalho, faculdade e um namoro, né? Eu não variava o meu comportamento, não fazia outras coisas. E seria muito benéfico pra mim, né? Mesmo que terminasse depois, e provavelmente terminaria, porque em algum momento a gente encontraria esses valores que são diferentes, mas você tá falando isso é bacana porque a gente precisa ter outras coisas e outras pessoas na nossa vida. É saudável, sabe? Porque para que isso não aconteça, né? Você ter aquela pessoa no pedestal, aquela pessoa sai da sua vida, acontece uma coisa, a gente não tem controle, né, Keise? Você tem controle? Não tem. Você não tem, a gente só tem o agora. Você não sabe o que vai acontecer. Você pode viver uma vida inteira com aquela pessoa, mas alguma coisa pode acontecer. E aí, você vai fazer o quê? Você vai desmoronar? Você vai, né? Você vai desmoronar, mas você vai precisar... Faz parte, né? Claro. Dor, o choro. Eu chorei muito, né? Foi muito sofrido pra mim,
Mas eu consegui me reerguer. Se eu superei, outras pessoas também vão. Que estão aqui ouvindo, porque no fim das coisas, o objetivo também é esse, né? De falar para as pessoas que você pode estar aí passando por um término de relacionamento, achando que, ai meu Deus, sua vida acabou, não existe mais nada na minha vida, eu vou morrer, porque é assim que a gente pensa. Ai meu Deus, eu vou morrer agora. Aquela como dor é que não vai passar nunca. Até na minha situação, até o cheiro da pessoa, eu sentia a falta de não encontro uma pessoa mais com um cheiro desse, mas nunca. No dia que eu encontrei a pessoa de novo, senti o cheiro, porque a pessoa vem falar com você, não quero saber desse cheiro mais nunca, que cheiro agoniado, né? Enquanto você vai vivendo e elaborando, você também vai dispensando o perdão. O perdão é assim, perdoe, Casey. Você tá com alguma coisa com alguém, perdoe. Não é assim não, minha filha. Dá um time, né? Dá um tempo aí, porque você vai elaborando. O perdão, ele é um processo e você precisa se debruçar, né? Nele. Precisa ali beber esse cálice que é amargo. E eu bebi esse cálice amargo. Mas no fim das coisas eu consegui vencer, né? E eu tô aqui hoje pra poder contar, pra dizer pras pessoas assim, é possível. É possível, mulher, é possível. Se eu conseguir, você também consegue. Quando eu fui fazer faculdade, as pessoas me contavam, né? Eu ouvia em casa sobre relacionamento e as pessoas na igreja também me contavam. E aí... Compartilhavam a vida contigo. Exatamente. E aí teve uma situação, né, que a pessoa falou comigo, eu aconselhei a pessoa, e aí depois eu fui pra casa. Eu falei, poxa Deus, que eu sempre falava assim com Deus, né? Poxa Deus, eu preciso me especializar para poder eu falar para as pessoas de uma forma profissional, né? Claro que eu não falava assim bem bonitinho como eu tô falando agora, porque hoje em dia eu já tenho um repertório maior com relação a conhecimento, né? A esse conhecimento, mas foi assim, o empurrão, além de toda essa experiência, foi isso. Eu estava um dia na igreja conversando com uma pessoa e a pessoa me falou sobre o relacionamento dela, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso me especializar. Eu sempre gostei disso, né? Então é um dom que você tem. Eu acredito que sim. Eu fui chamada para ser psicóloga, né? Eu fui chamada para poder falar de coisas da alma de uma forma, de um ponto de vista diferente, né? Eu acredito nisso. E eu consegui aperfeiçoar esse dom lá dentro, né? A minha escuta, ela ficou muito melhor. É claro que o profissional, ele precisa trabalhar essa escuta, né? Dia após dia. Mas a minha escuta, ela ficou muito mais atenta, né? Ela é uma escuta que é técnica, que a pessoa está ali falando sobre algo e eu estou ali elaborando também junto com ela e me movimentando para poder ver quais são as intervenções que a gente vai fazer para que aquela pessoa ela consiga viver a vida da melhor maneira possível, reconhecendo inclusive os seus valores, porque foi isso que aconteceu na minha vida. Para eu viver, que é isso que eu estou vivendo hoje, eu precisei reconhecer os meus valores, entender o que é importante para mim, sabe? Era isso que não tinha lá no início do relacionamento. Lembra que você perguntou? Você já conhecia, Mihara? Não, eu não conhecia. Porque para mim não estava claro o que eu queria. Mas para além da fidelidade, por exemplo, tem outras coisas que para mim são importantes. E que eu fui descobrindo ao longo do tempo, né? Nesse processo de término, no contexto terapêutico, que é um contexto que é doloroso, mas que eu descubro o que faz sentido para mim, né? O que é valoroso para mim e o que vai me deixar bem. Eu não vou simplesmente olhar para a pessoa lá na internet e dizer, poxa, eu quero viver esse relacionamento. Não. Porque talvez eu não queira viver um relacionamento, por exemplo, de exposição. Você precisa entender o que é valor para você viver uma vida de valor, né? Isso é muito bacana. Eu quero te agradecer muito pela tua presença. Saiba que as portas do Pódio no Morro estarão abertas para abordar outros temas que você queira abordar, né? Eu agradeço a Samuel também, né? Por ter me chamado. Inclusive, Samuel me conheceu por conta dos meus vídeos, minha gente. Eu tô aqui hoje por conta disso, né? Então, que Deus abençoe sua vida, amém, seus negócios, sua família, amém, né? Que Deus abençoe os seus passos, que o Senhor faça prosperar os seus caminhos, o seu também, que Deus abençoe sua vida, seus passos, sua família, seu casamento, que Deus, amém, blinde seu casamento, amém, né? Você também, Samuel, que Deus prepare, né? Tudo aí, eu sei que você tá numa relação, né? Então, que Deus prepare tudo, lhe dê sabedoria, né? E é isso. Eu acredito, Casey, que casamento é possível. Você é ousada aqui agora. Em um mundo onde as pessoas estão dizendo que não funciona, eu digo, funciona sim.
Eu digo que funciona assim. Acredite no relacionamento bom para você. E Deus usa a psicologia para auxiliar você no seu relacionamento e para as pessoas que também querem um relacionamento. Exatamente. Deus usa a psicologia para isso. Exatamente. Tá bom, obrigada, plenamente. gente. Deus abençoe vocês. Eu que agradeço sua presença aqui. Esse bate-papo foi enriquecedor. Eu acredito e concordo com tudo que você falou aí. E eu sou a prova viva de que relacionamento e casamento feliz existe e é possível. E quem me conhece sabe disso. Eu quero te agradecer muito pela tua presença. Saiba que as portas do Pode Ir no Morro estarão abertas para abordar outros temas que você queira abordar, né? Vem aqui. E você que está aí nos assistindo, entre em contato com a Mihara. Você vai amar um bate-papo com ela. Com certeza ela tem algo que vai fazer a diferença na sua vida. Muito obrigada por sua audiência. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Segue a gente nas redes sociais. Encaminha esse vídeo aí para aquela pessoa que você lembrou e que sabe que precisa ouvir desse assunto. Obrigada e tchau, tchau. Acredito que tudo que aconteceu na minha vida, né? O Salmo 139, ele chama muito a minha atenção. Né? Ele fala que todas as coisas, elas estão escritas já, né? Que desde quando nós éramos substância ainda informe, né? Eu acredito nisso, sabe? Piamente para a minha vida. Acredito que Deus, ele tem me guiado até aqui, né? Com a minha profissão, com os meus dias. Eu até me emociono, né? Porque só o Senhor mesmo para guiar a gente, sabe? Nisso. E eu percebo a mão dele em tudo. Eu percebo a mão dele até com relação às questões de relacionamento, né? Eu percebo a mão do meu Senhor.